Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao conhecimento da legislação pertinente ao município de Palmas, tá certo? Sou o professor Gilcimar Rodrigues. Estaremos ministrando para vocês aqui durante o nosso curso a lei orgânica do município de Palmas. Vamos trazer aqui as principais ideias, o que a lei orgânica oferece para você que vai ser o futuro servidor ou servidora da Câmara Municipal de Palmas, tá certo? Nós teremos aí uma quantidade de blocos, tá certo? Cada bloco por volta de 30 minutos, que serão destinados para você entender a concepção da lei orgânica, o que pode cair na sua prova, tá certo? Eu sempre começo o nosso curso trazendo um feedback com relação efetivamente ao concurso. Passando para vocês as principais ideias, o que é o concurso da Câmara Municipal. A banca examinadora, o estilo de prova, o peso da lei orgânica com relação ao seu concurso, quais as matérias que você pode ou não dar maior ênfase, aquela que você tem que estudar um pouco mais, aquela que você pode estudar um pouco menos, que tudo isso vai fazer uma grande diferença para otimizar o seu estudo do seu dia a dia, tá certo, pessoal? Então, inicialmente, nesses primeiros minutos, vamos trabalhar um pouquinho com relação ao concurso, o que está no edital, o que vai servir de base para você na sua prova, tá certo? Então vamos lá em tela, temos aí a Câmara Municipal de Palmas, tá certo? Tocantins, galera de Tocantins e região, irá fazer o concurso para a Câmara Municipal. Nossa matéria será a lei orgânica do município, que está dentro de legislação. E mais à frente vamos explicar qual é o peso específico da lei orgânica para o seu concurso, tá certo? Aqui colocamos à sua disposição o teu futuro órgão, para você já conhecer a sede da Câmara Municipal, tá certo? Beleza. Principais informações, banca examinadora, será essa chamada comissão, né, permanente de seleção, que vai ser feita o concurso pela Universidade Federal de Tocantins, tá certo? Ela será responsável pelo concurso da Câmara Municipal, tá certo? As provas objetivas serão realizadas em Palmas, capital Tocantins, tá certo? No dia 1º de abril de 2018. Lembrando sempre que neste dia serão aplicadas as provas para os cargos de nível fundamental, tá certo? Temos aí alguns cargos específicos de nível fundamental incompleto, nível fundamental completo, e pela manhã também vai ser para os cargos de nível superior, e na tarde, os cargos de nível médio, ok? Vamos trazer aqui feedback, trocar informações com relação às provas de nível fundamental, ok? Com relação à prova de nível fundamental, ela é dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Os conhecimentos básicos são divididos em português, serão 10 questões de português, cada questão tem um peso de 1,5 e aí total de 15 pontos. Conhecimentos regionais, geografia, história do município, do estado Tocantins, vão ser 5 questões, peso 1, total de 5 pontos, tá certo? E aqui nós temos a legislação. Legislação serão 10 questões, mas preste atenção, olha o peso da legislação. 3, tá certo? Peso 3, total de 30 pontos. Então a legislação, ela contempla maior pontuação dentro de conhecimentos básicos. Português tem 15 pontos, conhecimentos regionais 5 e legislação 30 pontos. Então separe aí, legislação, apenas 10 questões na sua prova vão valer 30% da sua prova. Olha só, 30%, tá certo, da pontuação. Então vale a pena você dedicar em legislação. E daqui a pouquinho eu vou apresentar para você, aqui comigo rapidinho, daqui a pouquinho eu vou explicar para você o que está dentro de legislação. Lei orgânica faz parte, mas tem outras matérias, tá certo? Para você entender basicamente o que é essa legislação, e aí eu vou explicar. Isso vale para nível fundamental, nível médio e nível superior. Não há diferença dentro da parte da legislação. Perfeito? Vamos lá? Continuando ainda, dentro dessa análise para as provas de nível fundamental, e finaliza a prova de nível fundamental nos conhecimentos específicos, tá certo? Serão 25 questões, conhecimento específico, peso 2, total,
50 pontos. Então, conhecimento específico vale a pena dedicar para as provas de nível fundamental. Vale a metade da prova. Olha só, legislação mais conhecimento específico, você tem aqui 80 pontos. Tá certo? 80%, minha gente. Se você acertar 80% numa prova, com certeza você já está dentro. Tá certo? Então, só a parte de legislação mais conhecimento específico, 80 pontos para você. Pontuação total, 100 pontos para as provas de nível fundamental. Adiantando, nós temos aqui as provas de nível médio e nível superior. Tá certo? Tem uma situação um pouco parecida com o nível fundamental. Vamos lá. Português continua sendo 10 questões, peso 1,5, total de 15 pontos. Português. Raciocínio lógico, nós teremos 5 questões, peso 1, total 5 pontos. E aqui entra também, informática, 5 questões, peso 1, total 5 pontos. E aqui, conhecimentos regionais, novamente 5 questões, peso 1, total de 5 pontos. E aí vem novamente a legislação. A legislação de interesse do município e da Câmara, com 10 questões, tá certo? Com peso 2. Aqui o peso já diminui um pouco, com relação ao nível fundamental. Tem aqui peso 2. Então, um total de 20 pontos só em legislação. E conhecimentos específicos, está dominando a parada. 25 questões, peso 2, total de 50 pontos. Então, conhecimento específico, novamente, vai ser o carro-chefe aqui do concurso da Câmara Municipal para os cargos de nível médio e nível superior, tá certo? Total 50 pontos. Ambas as provas de nível médio, aqui comigo, ambas as provas de nível médio, nível superior, nível fundamental, as provas serão de múltipla escolha. Isso quer dizer que serão 4 alternativas para você identificar ou a correta, se a banca solicitar a questão correta, ou a incorreta, se o caput da questão solicitar, dentre as alternativas, marca a alternativa incorreta. E você tem que ir lá encontrar a incorreta. Serão 4 alternativas para você marcar uma, tá certo? E isso é melhor ainda, né? Que a probabilidade de acerto, cresce, né? Que normalmente as bancas cobram 5 alternativas, né? 5 alternativas. De 5 você tem uma possibilidade. Já para o seu concurso serão 4 alternativas para você marcar uma questão, tá certo? Então, com relação a essas informações preliminares, nós temos aqui a concepção que legislação é um ponto importante para você se dedicar, tá certo? E daqui a pouquinho vou já colocar quais são essas matérias que contemplam a legislação, tá certo? Eu sempre trago essas informações iniciais, são informações relevantes para o seu concurso, que muita gente nem percebe no seu edital, aí chega no final do estudo, essa prova é de certo, errado, é de 4 alternativas, qual o peso de um, qual o peso de outro, e aí eu já coloco na aula inicial nossa, né, que a nossa matéria é específica para o seu concurso, então a gente pode falar diretamente para você. É a oportunidade de a gente ter esse contato direto para aqueles candidatos que vão fazer o concurso da Câmara Municipal de Palmas, tá certo? E aqui eu já apresento para vocês essas primeiras informações preliminares, tá certo? Vamos lá em tela? Então tem aí prova de nível médio fundamental e o respectivo peso. Sempre você vai dar atenção à legislação e conhecimentos específicos. Conhecimento específico vai depender do cargo ao qual você estiver concorrendo, tá certo? Teremos aí cargo de assistente administrativo, tem cargo também de técnico legislativo, tem cargo de contador, tá certo? De assistente, auxiliar de serviços gerais, vigia, analista de recursos humanos, contador, controle interno, direito. Então, a parte específica vai ser de acordo com o cargo, tá certo? Tem um monte de cargo à disposição. Você vai escolher qual o seu cargo que você vai concorrer, tá certo? Vamos lá. Legislação pertinente ao município e à Câmara. Dentre o conteúdo comum de ambos os cargos, tem justamente essa chamada legislação pertinente ao município e à Câmara. O que significa essa legislação? A Câmara Municipal, aqui comigo, separou determinadas leis ou resoluções relevantes para o concurso.
tanto leis de âmbito do município, tá certo? Palmas, obviamente, quanto leis de interesse ou resoluções de interesse da Câmara. É mais ou menos o seguinte, ó, eu, como presidente da Câmara Municipal, pretendo selecionar servidores, os futuros servidores dessa casa, se ele conhecer a lei orgânica do município, tem que conhecer a lei orgânica, tem que conhecer o regimento interno da casa, tem que conhecer a carreira do servidor, tem que conhecer os direitos e os deveres do servidor, tá certo? E aí, separaram lá as matérias específicas, tá certo? Dentro dessa legislação, tá certo? E denominou legislação pertinente ao município e pertinente à Câmara, tá certo? Vamos lá em tela conhecer essas leis ou resoluções. Primeiro aí em destaque é a lei orgânica, tá certo? É sobre ela que nosso curso vai tocar, tá certo? Nossa matéria será essa aqui, ó, lei orgânica do município. Além da lei orgânica do município, contemplam essa parte de legislação o Estatuto dos Servidores, tá certo? E que os direitos, as garantias, os deveres, tá certo? Dos servidores. Além disso, lei de planos e cargos e salários, na realidade é uma resolução, tá certo? Essa resolução que contempla os cargos, que contempla o salário. Quanto que eu vou ganhar, professor? Basta estudar esse tópico 3, tá lá, ok? Além disso, o regimento interno da Câmara Municipal de Palmas. Eu coloquei CMP para resumir, é Câmara Municipal de Palmas, tá certo? Lá vai contemplar todo o processo legislativo, os órgãos que compõem a Câmara, tá certo? Tudo bonitinho. E por fim, tem essa outra resolução que é a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Palmas, tá certo? Essa estrutura organizacional vem lá as diretorias, as secretarias, a competência de cada órgão, tá certo? Para você identificar, ok? Então aqui comigo novamente. Veja a importância de estudar essa legislação pertinente. Eu sempre falo, quando ministro essa parte de legislação, eu falo o seguinte, além de você saber essa matéria para você acertar no concurso e ser nomeado, é importante você ter conhecimento dessa matéria para você conhecer o teu futuro órgão. Então, se você está estudando para a Câmara, qual é a matéria que vai trazer lá toda a organização da Câmara, os direitos e as garantias dos servidores, tá certo? Como o município se organiza, é a legislação, tá certo? Então esse é o momento de você conhecer a tua futura casa, de conhecer efetivamente a Câmara Municipal, o plano de salário e o cargo de você, tá certo? Tudo bonitinho, organizado, perfeito? E aí, de que forma será ministrada a legislação aqui no Grão Online? Ok? Cada tópico desse terá um professor específico. Tópico 1, lei orgânica. Eu vou ministrar para vocês. Jusimar Rodrigues vai ministrar tópico 1 da legislação. O tópico 2, tópico 3, e aí vão vir professores de direito administrativo, tá certo? Professor de regimento interno da Câmara Municipal, que vão trazer as informações para que ao final você tenha toda a gama de informações dessa parte de legislação pertinente ao município e também legislação pertinente à Câmara Municipal, tá certo? E você viu o peso dela. Nível fundamental, peso 3, tá certo? Nível médio superior, peso 2, tá certo? Então tem que ter atenção. Serão 10 questões de nível fundamental e também 10 questões de nível médio e 10 questões lá de nível superior, tá certo? Vamos lá em tela? Continuando essa parte de informações gerais, vamos focar agora na lei orgânica, tá certo? Saímos lá de legislação, vamos focar aqui em lei orgânica. Lei orgânica é um tópico específico de legislação, tá certo? Ó, é o primeiro item de legislação, ok? E o que o edital está cobrando sobre a lei orgânica no seu edital, né? O que pode cair na sua prova? O que o edital está cobrando dentro de lei orgânica? A lei orgânica ela é enorme, ela é extensa, ok? Ainda bem que não vai cair toda a lei orgânica para você, porque seria muitos conteúdos para você estudar em pouco tempo. Neste caso, a Câmara Municipal de Palmas separou alguns tópicos que ela entende serem relevantes para o seu concurso.
Como, por exemplo, dentro da lei orgânica você vai estudar as disposições preliminares, começando no artigo 1º, vai até o artigo 8º. Aí, preste atenção, vai cobrar organização dos poderes. Aí, se você for ler o seu edital, você vai ver a organização dos poderes, 2 pontos. Porque não vai cair toda a organização dos poderes. E aí ele solicitou, por exemplo, poder legislativo. Não vai cair todo o poder legislativo, porque ele colocou novamente 2 pontos. O que vai cair dentro de organização dos poderes e dentro do poder legislativo é o chamado processo legislativo. Começa lá no artigo 35, vai até o artigo 51, tá certo? Até para ler o edital tem que estudar com detalhes, tá certo? Para você não estudar conteúdo a mais do que é necessário, tá certo? Então, repetindo, dentro de organização dos poderes, que é um título, dentro desse título tem vários capítulos. E aí o seu edital cobrou o capítulo denominado Poder Legislativo, e dentro desse capítulo Poder Legislativo tem várias seções. E aí ele quer apenas com relação à seção que trata com relação ao processo legislativo. Artigo 35 ao 51, ok? E aí finaliza o poder lá no Poder Executivo. Tá certo? Do artigo 56 ao 87. Outro tópico, outro título, é sobre a organização do município, artigo 88 a 131, da administração financeira e orçamentária do 132 ao 146, e da organização social do artigo 147 ao 186. Veja só, aqui comigo, a gente já pode trazer algumas críticas a esse conteúdo. Veja só, a Câmara Municipal poderia ter focado em assuntos mais relacionados ao poder legislativo. Por exemplo, sobre a Câmara, a composição da Câmara, tá certo? Como são eleitos os respectivos vereadores, as vedações, os direitos dos vereadores, tá certo? Tudo, as competências da Câmara Municipal. E aí, não cobrou todos esses assuntos, só cobrou o processo legislativo, mas vem abordando assuntos assim que não tem muito a ver, tá certo? Como, por exemplo, a administração financeira orçamentária. Eu sei, a Câmara Municipal, ela realiza um debate no orçamento, na LDO, na LO, tudo bem. Mas tem assuntos muito específicos demais que cobrou sem a necessidade para o concurso para a Câmara Municipal. Tá certo? Lá da organização social, da ordem social, competências do município. Tem assuntos bem chatos, bem específicos, que poderiam não cobrar, tá certo? Esses assuntos chatinhos e cobrar mais dentro do poder legislativo. Tá certo? E aí é a nossa crítica com relação ao corte que a Câmara Municipal fez na lei orgânica. Tá certo? E daí eu já passo a seguinte informação. Veja. A legislação total, teremos 10 questões na sua prova. Passamos ainda há pouco. 10 questões de fundamental, nível médio e nível superior. E você viu que dentro de legislação será dividida para 5 matérias, tá certo? Essas 10 questões serão divididas para 5 matérias. Nós vimos lá a própria lei orgânica, nós vimos o estatuto dos servidores, nós vimos o regimento interno, tá certo? Nós vimos a estrutura, plano de carreira, tá certo? Então são 5 matérias que vão dividir 10 questões dentro de legislação. Veja só, o tanto de lei que você vai ter que estudar para acertar 10 questões. Então, se a gente for fazer uma análise aqui de quantas questões poderão vir de lei orgânica, eu entendo que deverá vir pelo menos 2 ou, no máximo, 3 questões de toda a lei orgânica. Aí você imagina separar 3 questões de um emaranhado de artigos desses que nós acabamos de colocar. Vamos lá novamente, deixa eu colocar esses artigos. Tá certo? Olha aí o tanto de artigo. Artigo 1º ao 8º, 35 ao 51, depois lá o 56 ao 87, 88 a 101, 102 a 56, e aí vai até o 186, né? Então, aqui novamente comigo. Qual vai ser a nossa metodologia? Vamos nos dedicar a assuntos relevantes. Por quê? Esse curso servirá para nível fundamental, porque vai cair a lei orgânica, vai servir para nível médio e vai servir para nível superior. Vamos falar dos tópicos relevantes para o teu concurso. Por exemplo, processo legislativo.
O processo legislativo temos que ver ponto a ponto da lei orgânica. As disposições preliminares também é muito cobrado em prova. Vamos ver ponto a ponto sobre as disposições preliminares, tá certo? Sobre a administração financeira orçamentária, vamos identificar o que é um PPA, LOA, LDO, para trazer as diferenças. Agora, quando envolver efetivamente direito tributário, tá certo? Que aí já vai fugir muito da cobertura do seu concurso, e aí a gente já fala, ó, esse aqui creio que não vai estar na sua prova. Tá certo, pessoal? Porque sempre nós temos que ministrar as nossas aulas de forma objetiva, para que você não fique aí com 100 e poucos vídeos de 30 minutos cada um para acertar 2 questões. Imagina, você assistir 50 vídeos, 60 vídeos para acertar 2 questões. É muito ralado, né? Para apenas 2 ou 3 questões. Então, a nossa maneira de trabalho, sendo sempre transparente, nossa política é ser maior transparência para o aluno, é o seguinte: vamos pegar as principais ideias e os principais tópicos que são sempre abordados em concurso, tá certo? E trazer com a melhor didática para vocês, tá certo? Vamos lá em tela? Então, essas informações são relevantíssimas para você entender toda a dinâmica do nosso curso. Roteiro do curso, tá certo? Roteiro do curso, do curso de Lei Orgânica do município de Palmas. Tópico 1, vamos começar a trabalhar. Ele vai abordar a organização do Estado. Tópico 2 é a organização federativa no Brasil. Para a gente aqui vai saber o que é União, Estados, DF e municípios. Autonomias federativas, teremos autonomia política, legislativa e administrativa. Municípios, tá certo? E a própria lei orgânica do município de Palmas. Por que essa dinâmica, esse roteiro de aula? Esse roteiro, pessoal, é o roteiro que eu falo é de sucesso. Não adianta eu já chegar aqui, apresentar o artigo 1º da lei orgânica e já explicando. Você necessariamente precisa identificar em que mundo vive o município de Palmas. Em que circunstância existe esse município? Por que existe município? Qual a relação do município com o Estado? Qual a relação do Estado com a União? O que é essa república federativa? O que é uma república? O que é uma federação? O que tem dentro do município? O que o município pode fazer? O que ele não pode fazer? Toda essa base teórica é necessário explicar nas primeiras aulas. Tá certo? Porque quando começar a trabalhar a lei orgânica, você já vai ter a noção do todo. Você já vai ter a noção do plexo, tá certo? E aí vai ficar muito mais claro os artigos, as disposições da lei orgânica, tá certo? Essa é a nossa metodologia. O nosso ensino traz uma informação completa, tá certo? Eu sei que neste concurso, você pode estar fazendo esse concurso pela primeira vez, nunca fez concurso na vida, vai fazer pela primeira vez. Então, se eu chegar aqui, ó, o município de Palmas é dividido da seguinte maneira. Aí você fala, mas o que é município, né? Eu sei que é Palmas, mas o que é isso? Qual a relação dele com o Estado? Então, é importante ter esse estudo prévio, tá certo? E aí, isso pode cair tanto dentro da lei orgânica, como pode cair lá no conhecimento específico, quando for cobrar direito constitucional. Tá certo? Então você pode estar matando aí talvez 2 questões de um lado e questão do outro lado lá. Tá certo? Então vamos lá em tela? Voltando para você, esse é o roteiro do curso para você novamente se situar na nossa matéria. Tá certo? Metodologia. A metodologia para você estudar a lei orgânica do município de Palmas. Eu denomino essa metodologia tríade. Tá certo? Iremos dispor para você os artigos da lei orgânica, os mais relevantes, os mais importantes. Vamos esquematizar esses artigos para você identificar as informações importantes do artigo, tá certo? E mais à frente você vai entender o que é um artigo esquematizado. Você vai conseguir ver a informação, que o nosso cérebro ele funciona muito visual, então eu trabalho muito visual com vocês, você vai ter essa oportunidade de conhecer. E ainda vamos finalizar com exercício de fixação de conteúdo, tá certo? Então teremos aqui a tríade. Você, para acertar a sua questão de lei orgânica, você precisa saber a lei orgânica.
Não vai cair doutrina de lei orgânica, não vai cair jurisprudência de lei orgânica. O que vai cair de lei orgânica é a lei. É a lei seca, tá certo? Então, por isso que você tem que conhecer a lei. Eu vou colocar aqui a lei, mas não vão ficar apenas vão ficar aqui lendo lei, não. Logo após, vou colocar a lei, vou colocar esse artigo esquematizado, tá certo? Para você visualizar a informação do que aquele artigo está tratando, tá certo? E, ao finalizar essa parte teórica, vamos colocar exercício de fixação. É como se fosse um grande simulado só sobre a lei orgânica, tá certo, pessoal? Perfeito? Vamos lá em tela para vocês. Lei orgânica do município de Palmas, ok? Como dito, antes de finalizar o nosso vídeo, vamos começar aqui com o primeiro tópico, tá certo? O primeiro tópico é do nosso roteiro, que é organização do Estado, tá certo? Como o Estado se organiza, de que maneira ele tem a sua organização. E aí temos que falar desse instituto denominado de federação. A gente não vai ficar aqui debatendo conceitos clássicos de federação, a origem de federação, ou a diferença de confederação, não. É só para você entender o que é uma federação. Quando se fala República Federativa do Brasil, você tem que entender este termo federação. E a principal técnica para você entender federação, um Estado federado, ele é um Estado que tem uma repartição de competências. Vão existir entes federativos com autonomias para realizar determinadas funções para a sociedade. Veja só, a extensão territorial do Brasil é imensa, é um dos maiores países do mundo. Tá certo? E aqui no Brasil, não teria como você dispor de um Estado unitário que contém apenas um poder central, no meio dessa cidade, por exemplo, no meio da capital, em Brasília, por exemplo, e com competências para organizar todo o território, do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, tá certo? Apenas um governante realizar toda essa administração é impossível, não tem como. Então temos que repartir essa competência. Daí surge a federação. A federação serve justamente para trazer uma repartição de competências, tá certo? Para que uma determinada população que fique num local mais longínquo, ele consiga ter acesso a serviços públicos básicos e decentes, tá certo? Vamos lá em tela para você entender essas primeiras características de federação. Então, federação, a primeira característica, nós temos aqui um poder político repartido. Você pode até circular essa palavra, repartido, tá certo? Entre entidades autônomas. Então, vão existir entidades autônomas com autonomia de governo, autonomia política, autonomia de legislar, tá certo? Que esses poderes políticos são descentralizados, tá certo? Isso, em outras palavras, para trazer já a sua prática, nós temos em Tocantins um poder político de âmbito do Estado, tá certo? Tocantins, e também tem poder político de âmbito dos municípios. Por exemplo, Palmas tem lá a sua organização, tem o seu prefeito, tem um poder executivo, tem um poder legislativo. O estado de Tocantins tem um poder legislativo, tem um poder executivo, tem o judiciário, tá certo? O que acontece na federação? Acontece justamente uma repartição de competência, é uma repartição do poder político, do poder de decisão, tá certo? Vamos lá em tela, continuando ainda com essas informações. Então nós temos aqui um modelo de descentralização política. Ao invés de ficar um só poder central, vamos desenhar o mapa do Brasil aqui, ó, bonitinho, maravilhoso. Ao invés de ter um poder central com autonomia para organizar todo o território da República, tá certo, do Brasil, no caso específico, ao invés de ter esse modelo que poderia ser inadequado, como por exemplo, como é que essa população aqui seria atendida, sendo que o governo está muito distante da sua realidade, do seu território, inclusive, entendeu-se por fazer um modelo diferente,
nesse mapa maravilhoso, novamente, que eu vou fazer aqui do Brasil, tá certo? Entendeu-se repartir, ok? Vamos trazer uma descentralização e aqui nós teremos poder político repartido. Há uma descentralização, tá certo? Até o terceiro nível, o nível de município, inclusive, ok? Então, repare, ó, modelo de descentralização política, repartição de competências político-administrativa, sem subordinação hierárquica, tá certo? Esse ente aqui não é subordinado para esse, nem esse com esse, não há uma subordinação. E aqui, ó, uma característica indispensável para conceituar a federação: unidade indissolúvel. Esse todo aqui, essa repartição, não pode ocorrer nesses entes federativos aqui uma separação, tá certo? Não é possível um Estado separar do outro, tá certo? Não é a possibilidade de um município solicitar soberania ou de um Estado solicitar a sua respectiva soberania. Por isso que trata aqui, ó, sem direito à secessão, sem direito à separação. Perfeito? Não pode aqui, por exemplo, essa parte mais do sul querer separar do Brasil. Isso não tem menor cabimento, porque nós estamos em uma federação. E a federação, nós temos ali uma repartição de competência, é uma descentralização política, sem subordinação e com uma união indissolúvel. Tá certo, pessoal? Então, volte aqui comigo novamente. Então, esse primeiro tópicozinho é para você entender uma federação. Essa federação, basicamente, ela tem como intuito trazer um modelo que facilite aquela população de um determinado parte do país ter acesso aos serviços públicos, porque o governante, o governador, que seja, está mais próximo dele. No caso Palmas, por exemplo, a sociedade de Palmas está muito próximo do prefeito. Inclusive sabe o nome do prefeito e tudo mais. O prefeito conhece as pessoas que ali moram, que são os habitantes. Os vereadores ali de Palmas estão mais próximos, tá certo? Então, essa é a ideia. Formar uma federação, uma união indissolúvel, com uma descentralização político-administrativa, com o intuito de organizar os serviços básicos, os poderes constituídos de cada ente federado. Tá certo, pessoal? Vamos finalizar esse bloco. Próximo bloco, vamos dar continuidade, que iremos estudar república. Tá certo? Até daqui a pouquinho.